Olá, meus amigos, tudo bem? Nós vamos trabalhar hoje um tema muito interessante em educação cristã, que se chama fé. Isso mesmo, nós vamos falar que nós devemos ter fé. O que é ter fé, Tia Noemi? Ter fé é acreditar naquilo que nós não vemos, mas nós acreditamos e confiamos aqui no nosso coração. Isso mesmo. Você tem fé? Você acredita? Então, isso é ter fé, é acreditar que as coisas vão acontecer, é acreditar que tudo vai ficar bem, porque o nosso Deus nos garante. Isso mesmo. Então, vamos ler juntos o nosso texto de hoje, que está em Mateus. Isso mesmo. Ache aí a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia. O tema de hoje está em Mateus 14, 22. Isso mesmo. Mateus, capítulo 14, no versículo 22. Vai falar, Jesus anda sobre o mar. Olha que história linda. Isso mesmo. Vai falar que Jesus colocou os discípulos no barco. Isso mesmo. Ele pediu para que os discípulos entrassem no barco e ele foi orar. Isso mesmo. Mas de repente caiu uma tempestade muito grande. O que é uma tempestade? É uma chuva forte, não é? E o barco balançava para um lado e para o outro. É isso que nós podemos imaginar, não é? E os discípulos ficaram com medo. Eles ficaram com medo. É natural da gente ter medo, não é? Aí, o que Jesus fez? Jesus veio andando sobre as águas e acalmou aquela tempestade. E todo mundo ficou perplexo ao ver o que Jesus havia feito. Vamos ler aqui para entendermos melhor? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. E despedindo da multidão, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Olha só. E entrando o barco já estava longe, e muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. E ele disse: Vem! E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo as suas mãos, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Por quê? Porque ele acalmou a tempestade, porque ele andou sobre as águas. Pedro foi ao seu encontro, mas Pedro ficou preocupado e começou a submergir. Mas ele disse a Pedro: Homem de pequena fé. Por quê? Porque Pedro confiava naquilo que ele estava vendo e não naquilo que o nosso Deus poderia fazer. Ele pode fazer coisas incríveis por mim e por você. Basta termos fé e acreditarmos. Olha que lindo! É isso que a palavra de Deus nos disse aqui no livro de Mateus. Leia aí na sua casa, direitinho, reflita e veja como o nosso Deus é um Deus de milagres. Ele é um Deus de fé. Amém? Amigos, vai ter um texto disponível lá no mural e as atividades para vocês fazerem, ok? Lá no mural do nosso aplicativo. Leia, releia e faça as atividades.